Me chamo Luzineide Bezerra, sou aluna do curso de Artes Visuais da UFMAD e nesta oportunidade estarei falando aqui um pouco das características da arte gótica no contexto da história da arte. A arte gótica ela é datada ali no final da Idade Média, onde podemos citar a corrente filosófica e teológica como o despertar do humanismo, que favoreceu justamente essa arte, esse estilo artístico que surge na França e posteriormente ele se espalha por toda a Europa. E alguns itens centrais eles influenciaram o impulsionamento desse estilo artístico. Podemos observar aqui, resumidamente, a evolução do pensamento teológico e filosófico. Durante a Idade Média houve esse interesse crescente no estudo da teologia e da filosofia, e isso resultou na evolução do pensamento religioso e uma ênfase na busca por uma compreensão mais profunda da fé e da relação entre Deus e o homem. E esse desejo por conhecimento teológico e filosófico influenciou a arquitetura gótica, pois buscava expressar essa busca espiritual por meio de suas características ascensionais e também luminosa. E o despertar do humanismo, que foi o movimento cultural, enfatizou a valorização do ser humano, da razão e da educação. E esse despertar do humanismo influenciou a arquitetura gótica quando promove aqui a ideia de que os seres humanos poderiam realizar feitos grandiosos por meio de suas inteligências e também de suas habilidades. E isso refletiu nas catedrais góticas, que se tornaram marcos impressionantes da engenharia e da arquitetura, onde esses artesãos e arquitetos eles podiam demonstrar as suas habilidades. E o fim do sistema feudal e do crescimento das cidades proporcionou esse ambiente social e econômico mais propício para o desenvolvimento da arquitetura gótica, onde essas cidades abrigavam população mais diversificada e próspera. E justamente esses artesãos e comerciantes eles apoiavam as construções de catedrais e dessas igrejas impressionantes. O crescimento do artesanato e do comércio deu origem a novas categorias sociais, incluindo esses mestres e comerciantes, e eles tinham recursos que poderiam patrocinar essas construções e edifícios religiosos, impulsionando aí a inovação e a sofisticação da arquitetura. A própria consolidação do absolutismo também favoreceu a esse alavancar aí da arquitetura ou da arte gótica de um modo geral, nos países como a França, Inglaterra, e esses reis eles patrocinavam a construção dessas catedrais e frequentemente demonstrando ali o seu poder e a sua legitimidade. E o clero, por fim, desempenhou esse papel fundamental na vida social e política da Idade Média, e a igreja desempenhou um papel significativo na promoção da arquitetura, pois os edifícios religiosos eram centrais para a fé e a devoção. Então, a arquitetura gótica ela foi uma manifestação visual e espiritual desse contexto histórico, porque ela proporcionou expressar a busca pela conexão espiritual e pela elevação, combinando inovações arquitetônicas, que a gente pode citar aqui os arcobotantes e os contrafortes, que eram justamente essas estruturas externas que sustentavam a verticalidade, que era a característica principal dessas grandes construções, e quanto mais alta, melhor. Temos os arcos ogivais, que favorecia aqui não só uma beleza na construção, mas também indicava ali um efeito de ascensão espiritual, ao entrar nessa catedral. Podemos analisar também o rendilhado, que eram armações feitas em pedras, que decoravam e enfeitavam ali as janelas. A planta das construções, que era em formato de cruz, que tinha toda uma característica ali divisória para cada parte, onde podemos analisar aqui a parte maior, que era chamada de nave central, onde ficavam os assentos dos fiéis, e em frente o coro, também o altar, e uma parte indispensável, que era chamada de ambulatório, era uma espécie de corredor, aqui,
que atrás do altar onde ficavam as pequenas capelas. A abóbada de nervura era uma cruzaria, né, que dava essa sustentação interna nas grandes catedrais, formando ali por arcos ogivais, e tinha todo um diferencial, né, que enfeitava aqui a estrutura interna das catedrais. E os 3 portais também eram um detalhe nas construções, onde indicava ali cada portal, né, simbolizava que tinha uma entrada, uma central e 2 laterais, e elas eram decoradas com estátuas de alto relevo de personagens bíblicos, isso com o seu profundo significado, tanto religioso quanto filosófico, né? Então, a grandiosidade e riqueza de detalhes nessas construções refletiram o desejo de se aproximar de Deus, não apenas pela fé, mas também pela razão e pelo esforço humano. E temos também os vitrais, que tinham um profundo significado religioso, era representado aqui as próprias pinturas nos vidros, tinha o formato de uma rosácea, que lembra muito bem uma rosa, e a característica principal aqui contida era justamente a irradiação da luz, né, onde esses ambientes havia essa necessidade de refletir a luz, né, a sua claridade. O primeiro monumento datado, né, que adotou essas características aqui, foi justamente a Catedral de Saint-Denis, né, a primeira catedral gótica na França. E a religiosidade aqui era o seu marco central, né? A abordagem à religião e à espiritualidade mudou para enfatizar a experiência humana e essa conexão com Deus. E ela incorporou justamente esse estilo gótico pelo o abade Subger, né, que ele era conselheiro do rei. E a importância de dar tanta ênfase nessa catedral era justamente porque era ali que eram sepultados, né, os reis, os monarcas. Então, esse abade ele foi importantíssimo e o precursor desse estilo artístico gótico. E aqui nós temos a apresentação, né, de algumas imagens, aqui a Catedral de Notre-Dame de Paris, na França. Temos a Catedral de Chartres, também na França. Catedral de Reims, na França. E também a Catedral de Beauvais, na França. E a Catedral de Milão, na Itália, né? São alguns exemplos aqui dessas belíssimas construções do estilo gótico. A escultura se baseou numa tendência naturalista e humanizada com um profundo conhecimento anatômico, né? Ela refletiu a evolução da arte de uma cultura durante a Idade Média, e essa abordagem realista ela transformou a maneira como as histórias religiosas eram representadas, e ao integrar a escultura, a arquitetura das catedrais, ela contribuiu para a riqueza e a complexidade das obras góticas. A analogia das catedrais como bíblias feitas de pedra, né, que era uma maneira poética e significativa de descrever a riqueza das esculturas e decorações encontradas nesse edifício religioso. E essa metáfora ela destaca o fato de que as catedrais góticas servem como um meio visual e artístico para contar histórias religiosas e transmitir a mensagem da fé cristã. E estavam sempre agregadas, né, às grandes estruturas, juntamente aqui com as esculturas, né? Então temos alguns exemplos aqui, o juízo final, né, na Catedral de Notre-Dame. E outro fato interessante que eu não queria deixar passar era a utilização dessas estátuas que foram chamadas de gárgulas, né? Nada mais era do que pássaros monstruosos que eram esculpidos para disfarçar ali o escoamento, né, da água pelos canos no telhado. Mas tinha um outro valor característico aqui nelas, né? Que eram as protetoras da igreja, serviam para afastar os maus espíritos. Essas gárgulas, pintura, representavam o distanciamento do convencionalismo.
né? Eram utilizados sempre fora das igrejas, como disse, para esconder o escoamento dos canos, pelos canos. A pintura não há uma ênfase maior nessa linguagem, né? Até porque se herdou muito da pintura românica, que foi um movimento que antecedeu a arte gótica, né? Porém, ela floresceu um pouco, né, com uma característica de elementos distintivos que diferenciam de outras formas de pintura e tornavam representativo desse período. Então, os temas religiosos, como o próprio estilo em sua totalidade, ele representa isso. Então, a temática predominante era isso, porque a igreja desempenhou um papel central na sociedade medieval e essa arte era frequentemente comissionada para fins religiosos. Portanto, a maioria das obras de arte gótica retratava cenas da Bíblia, a vida de Cristo, santos e temas religiosos. Tinha também a estilização e simbolismo, né, o uso de ouro e cores vibrantes, hierarquia espacial, os painéis. Então, essas características tornaram a pintura gótica uma forma de arte profundamente religiosa e simbólica, né? Então, temos aqui o exemplo de algumas pinturas, né? Então, essa característica forma a arte profundamente religiosa que serviu para ensinar, inspirar e elevar o espírito dos fiéis na Europa medieval. Embora tenha suas próprias convenções estilísticas, a pintura gótica desempenhou um papel essencial na expressão artística da época e contribuiu para o legado duradouro da arte medieval. Muito obrigada.